É o direito de punir do Estado de um lado e o direito de liberdade do cidadão de outro. O bem em disputa é extremamente importante. Qual é a nota marcante dessa primeira velocidade? O processo é lento, o processo é demorado. Por quê? Porque nós temos a necessidade de prazos amplos, de prazos dilatados, muitas testemunhas, diversas possibilidades de recurso. Por quê? Porque a liberdade está em perigo. Então, esse é um direito penal lento. Exemplo no Brasil, o rito dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Notadamente o homicídio qualificado. Demora para chegar no júri. Lembra do caso da menininha lá, da Isabela Nardoni? Ficava todo mundo, quando é que é o júri? Quando é que é o júri? Quando vai ser? Demora. E por que demora? Porque o processo é lento para chegar até lá. Segunda velocidade do direito penal. O direito penal sem pena de prisão. Sem a pena de prisão. Se não há pena de prisão, vocês concordam comigo que o processo pode ser mais rápido? Diz esse autor, Silva Sanches, que é possível até mesmo suprimir ou flexibilizar direitos e garantias fundamentais do ser humano. Principalmente uma flexibilização de direitos e garantias fundamentais. Eu dou um exemplo. Imagina que aqui, ninguém vai fazer isso, mas que na hora do almoço, 2 rapazes resolvam sair no braço. Crime de lesão corporal de natureza leve. Vão para a delegacia de polícia, o delegado lavra um termo circunstanciado de ocorrência. Vocês serão encaminhados, os 2 serão encaminhados ao juizado especial criminal. Lá vai ter um promotor, o juiz, um advogado. Se presentes os requisitos legais, o promotor faz uma proposta de transação penal. Já estudaram isso? É a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou de multa, evitando-se a pena privativa de liberdade. Veja comigo, o sujeito vai sair de lá com uma pena aplicada, uma pena de cesta básica, uma pena de multa, uma prestação de serviço à comunidade, sem sequer ter sido formalmente acusado. Vocês conseguem ver essa imagem? O sujeito sai de lá com uma pena para cumprir, restritiva de direitos ou de multa, e não foi sequer acusado. Houve aí uma supressão de devido processo legal, de contraditório, de ampla defesa, de duplo grau de jurisdição, de tudo isso. Por quê? Porque o bem em disputa não é a liberdade. Está aí, o grande exemplo no Brasil é a Lei 9.099, as infrações penais de menor potencial ofensivo. Tem uma terceira velocidade, daqui a pouco a gente fala dela. Uma segunda teoria, que busca enfrentar os problemas da criminalidade, muito bacana, é isso, muito novo. Da mesma forma que o direito civil e o processo civil cada vez mais deixam de ser individualistas para agir de forma difusa, de forma coletiva, de forma transindividual, o direito penal também começa a trilhar esse caminho. Olha lá, uma outra proposta se chama direito intervencionista, direito de intervenção. O que é isso? Agora a gente convida para debater, a gente traz as ideias de um alemão, que já foi presidente da Suprema Corte alemã, chamado Winfried Hassener. Hassener é o nome dele. Ele diz o seguinte, que o direito penal, e vocês vão todos concordar comigo, o nosso direito penal, o direito penal que a gente tem, que estuda na faculdade, que a gente faz no dia a dia no estágio, que a gente exerce quando profissional no direito, o direito penal, ele é muito bom para resolver aqueles crimes tradicionais, aquilo que nós chamamos de núcleo tradicional do direito penal. Qual é esse núcleo tradicional do direito penal? Os crimes de dano contra bens jurídicos individuais, homicídio, lesão corporal, furto, roubo, e os crimes de perigo concreto, também contra bens jurídicos individuais. Para isso, o direito penal é bom, para o furto, para o roubo, para o homicídio. Agora, para a nova criminalidade, para os crimes de perigo abstrato e para os crimes que atingem bens jurídicos difusos e coletivos, o direito penal falha. O direito penal não tem vocação, não tem traquejo para isso. Um grande exemplo, crimes ambientais, crimes praticados pela internet, crimes contra a ordem econômica. O que ele vem e propõe? Propõe o seguinte, vamos deixar o direito penal para solucionar, para cuidar dos crimes tradicionais. Isso deixamos para o direito penal. Não adianta o direito penal querer abraçar o mundo, que não vai deixar de dar conta do recado. Deixa esse núcleo tradicional para o direito penal e vamos trazer o resto, os crimes difusos e coletivos,
para um direito que ele chama de direito de intervenção. Um direito que vai ser regulado não pela justiça penal, um direito que vai ser regulado pela administração pública. É aquilo que no Brasil se chama de direito administrativo sancionador. A aplicação de sanções pela administração pública. Exemplo, teve um crime ambiental, muito melhor do que tentar incriminar o responsável por aquela empresa, vamos lacrar aquela empresa, suspender e interditar as atividades. Isso é um direito de intervenção. E o ponto principal dessa nossa conversa, desse nosso encontro, o que mais vale aqui pra gente, que eu quero, o que está na moda, lembra aí para quem está anotando, essa é a teoria mais polêmica e mais interessante de todas, o chamado direito penal do inimigo. Já ouviram falar disso? Direito penal do inimigo. Vamos bater um papo, vamos falar um pouco sobre isso e vamos ver até como isso pode existir, se é que já não existe no Brasil.